Do Inimigo do Rei, sim, acho recordações legais e recordações não tão legais, né? Acho que o pessoal de São Paulo, não sei por que cargas d'água, nem como que isso acontece de fato, mas o pessoal de São Paulo tinha uma visão meio... tinha uns comentários assim, hoje, lembrando de como aconteceu, meio leviano, né? Porque ficavam um papo assim, tem um grupo de homossexual lá na Bahia, lá, pá, os caras fazem o jornal, não sei o quê. Então ficava uma coisa meio estranha, né? Porque parece que pelo fato do cara ser homossexual, aquilo diminuía a importância daquilo que era feito na verdade, né? Também acho que a linha editorial que o jornal assumia, que às vezes era extremamente debochada, causava uma certa estranheza, principalmente esse pessoal mais velho, que era muito de uma geração diferente, né, dos militantes que vão surgir depois. Era um pessoal muito certo mesmo, né, assim, muito correto naquelas posturas dele e muito tradicionais de acordo com essas posturas também, né. Para quem às vezes até essa coisa do homossexualismo era uma coisa, eu aceito, mas eu não entendo muito bem. Então eu respeito e aceito porque sou anarquista, mas também não tenho que aceitar na totalidade, porque não é uma coisa que eu concorde totalmente. Então acho que tinha esse lance lá no Centro de Cultura que não era tão agradável assim. E como eu não conhecia ninguém do Inimigo do Rei, na verdade eu só me baseava naquilo que eu lia, né? Eu acho que essa postura era assim, bem mais verbalizada pelo Martins do que pelo Jaime, né? Porque o Martins ele tinha uma formação diferente do Jaime, era uma pessoa diferente do Jaime. Acho que eles tinham uma simbiose legal, assim, que um era de um jeito, outro era do outro, mas a soma dos dois era um negócio bonito mesmo, que eles... não adianta ninguém ficar com conversa fiada, falar isso, aquilo. Acho que quem manteve o Centro de Cultura, principalmente década de 80 e década de 90, foi basicamente Jaime Cubeiro e Antônio Martinez. Assim, eram os caras que estavam lá, varriam, limpavam o banheiro, preparavam a sala, recepcionavam todo mundo, né? A gente assistia a palestra, terminava a palestra e eles estavam lá ainda. E eles é que iam articulando, tentando convidar as pessoas para estar se envolvendo mais. Quando eu cheguei em 88, que já tinha sido esse rompimento com o Morelli, não tinha muito uma geração intermediária, né? Você tinha os velhos militantes com mais de 60 anos de idade, o Jaime na época acho que tinha 65, por aí, o Martins já era mais velho que o Jaime, e os que chegavam como eu, tinha 20 e poucos anos, né? Então a gente não sabia muita coisa de fato, e não tinha com quem trocar, porque também fica meio difícil às vezes você conversar sobre certas coisas com pessoas que têm uma experiência de vida tão diferente da sua, né? Então em alguns momentos era realmente difícil isso aí. E uma das coisas assim uma das leituras que eu fiz do Inimigo do Rei nessa época, que foi uma coisa que me agradou muito, era um texto que saiu sobre o movimento punk, né? Que foi legal porque aí você lia, aí eu comecei a ter a impressão assim, como que os anarquistas veem os punks, né? Quando eu fiz a palestra lá no Centro de Cultura, ficou parecendo uma coisa assim de juventude que sofre, filho de trabalhador, né, que passa por todos esses percalços e esses problemas, mas que não tem muita importância, né? Na verdade é só essa questão mais de adolescente mesmo, né, de fase de vida, de período, não é uma coisa assim que leve a grandes transformações. Era essa opinião que eu percebia que se tinha sobre o movimento punk. E o Inimigo do Rei já trouxe uma visão um pouco diferente, né? Falando sobre não só essa coisa da adolescência, mas também dos problemas que essa adolescência vivia numa sociedade como a que a gente vivia naquele período de então, né? Esse texto sobre os punks, depois eu vi ele parcialmente ou totalmente reproduzido em vários fanzines de São Paulo, né? Tinha um chamado Opinião Punk. Então, e aí alguns fanzines reproduziram parcialmente ou na íntegra, né? Acho que tinha uma necessidade assim do movimento punk de ser mais aceito pelo movimento anarquista tradicional, organizado, né? E acho que o movimento anarquista, por essa diferença de idade muito grande, não soube lidar de uma maneira que fosse mais proveitosa para o Centro de Cultura, né? Ou para o movimento anarquista com essa geração que estava chegando.